nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ressuscitou o Senhor e é para celebrar a sua presença ressuscitada e ressuscitadora nas nossas vidas que nos reunimos, nós aqui e vós unidos em comunhão espiritual desse lado dos ecrãs. Importa ouvir este Senhor, porque a sua palavra é palavra de vida eterna. Importa criarmos condições interiores para escutarmos o que Ele não cessa de nos dizer, porque a sua palavra é sempre interpelação. Interpelação para uma vida mais plenamente vivida. Nestes tempos difíceis que atravessamos, tornemos presente o mundo sobre o altar. Façamos nossas as intenções de quantos sofrem pela doença ou pela pobreza que da doença resulta. Passamos também por todos aqueles que se ocupam, que cuidam, que acompanham os que sofrem. Invoquemos a misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade. Kyrie eleison. Cristo, milagre, prodígio e sinal no meio do povo eleito. Cristo eleison. Cristo eleison. Senhor, palavra revelada e pão repartido. Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciões e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente. Apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que segue o caminho
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha entrado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai e o próprio Deus marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, a pandemia que nos assola não é obra de Deus. Deus não quer, Deus não manda a pandemia. Deus não se serve da pandemia sequer. A pandemia é simplesmente, é naturalmente. E naturalmente nos aflige. Agora, há uma coisa que valeria a pena pensar. É que, não sendo a pandemia obra de Deus para nos fazer pensar, a verdade é que a pandemia, pelas suas características, nos pode fazer pensar. Nos pode fazer refletir, nos pode fazer cair em nós, nos pode fazer pôr em causa, questionar o modo como vivemos até que a pandemia nos impediu de continuar. E aí sim, aí a pandemia, não sendo obra de Deus, pode servir para ouvir a voz de Deus. Pode servir, por exemplo, para ouvir a palavra que o Senhor Jesus Cristo hoje diz àqueles que o seguiam, impressionados, saciados com o pão que Ele havia repartido milagrosamente. Pode servir para ouvir, e agora, em plena pandemia, com tudo o que ela significa e as consequências que tem tido e se anuncia que vai ter na nossa vida, na vida desta civilização em que estamos embarcados, tudo isto pode servir para nós ouvirmos estas palavras que estão escritas vai para 2000 anos e que porventura não ouvimos o suficiente, não compreendemos. E continuamos a ser daqueles que andam atrás da saciedade. Vós seguis-me não porque viste milagres, isto é, não porque compreendeste o sentido do meu gesto, porque ver o milagre é ver o sentido do milagre. Não é ver a obra espetacular. Não porque compreendestes, mas apenas porque vos saciastes. E aí sim,
quer a experiência que já temos, quer aquilo que se adivinha para o futuro próximo na história desta humanidade que somos, de facto, a sociedade que vivia em função da saciedade está posta em causa. A sociedade que vivia baseada, que tinha como fundamento a saciedade de cada indivíduo, essa está posta em causa. Não vai ser possível. E por isso é importante ouvir o que diz Jesus. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna. A pandemia não é obra de Deus, mas pode ser ocasião para nós ouvirmos estas palavras de Jesus e compreender que somos chamados e ouvi-las com capacidade de ouvir, porque uma coisa é ouvi-las e depois tudo segue como sempre seguiu e eu procuro governar a minha vida, garantir-me, saciar-me, saciar as imensas necessidades artificiais que a sociedade do consumo cria e viver concentrado nisso, sem nunca me saciar, mas sempre à procura de me saciar. Nós agora que estamos postos em causa desta maneira por esta doença, se calhar podemos ouvir esta palavra de uma maneira nova, completamente diferente do modo como a ouvíamos antes disto, antes de fazermos esta experiência. Nós agora estamos a perceber na carne que de facto viver à procura de saciar apenas estas necessidades é um equívoco, é uma ilusão sobre aquilo que de facto é a pessoa humana. Não é para isto o homem. O que ele tem, o que ele alcança, o que ele conquista, o que ele sacia em si mesmo, não é suficiente para dizer o que é o homem. A alternativa, diz Jesus, e de novo as circunstâncias presentes permitem-nos ouvir isto de uma maneira mais intensa e mais profunda. Trabalhai antes pelo alimento que dura até à vida eterna. Quando nós compreendemos, como agora compreendemos, como tudo é vulnerável, tudo é transitório, tudo é absolutamente exposto às agressões da natureza, nós poderemos compreender que de facto o que vale a pena é apostar a nossa vida naquilo que é eterno. E muitas das coisas que tínhamos como adquiridas, como sólidas, como fortes, como resistentes, como poderosas, afinal não são. E isto liberta-nos. Liberta-nos para ouvir esta palavra. Liberta-nos para permitir que o nosso coração experimente a necessidade de novos fatores de saciedade, que não é a saciedade das coisas que se perdem, mas a saciedade que vale a pena procurar, a dos bens que permanecem até à vida eterna. E é por isso que vale a pena continuar a ouvir, porque o texto conduz-nos àquela que é a grande pergunta que nestas circunstâncias temos que dirigir a nós próprios, que é a pergunta dirigida a Jesus: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Que devemos nós fazer? O que fazíamos, muito do que fazíamos já não será de fazer. O que é que havemos de fazer? Não basta belas reflexões, homilias muito certeiras, artigos de jornais de grandes pensadores a dizer que tudo está posto em causa, que agora é que vai ser, e isto vai ser novo e de nada. A pergunta certa é: o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer para que a sociedade que teremos que desenhar e que construir a partir desta situação que estamos a viver e que
corta pela base os pressupostos da cultura em que vínhamos, a pergunta certa é esta: o que é que vamos fazer para desenhar uma sociedade nova? O que é que vamos fazer para realizar na nossa vida algo de diferente daquilo que realizávamos e que agora podemos perceber como uma ilusão? O que havemos de fazer? Não bastam os discursos e as boas intenções. É preciso perguntarmos-nos realisticamente, com determinação de conversão. Fátima é um bom lugar para fazer esta pergunta: o que vamos fazer? O que havemos de fazer? O que devemos fazer? É dever fazer. É a pergunta que cada um há de fazer a si mesmo, sabendo que este alimento que dura até à vida eterna, Jesus dilo, é dado. É dado, que o Filho do Homem vos dará. Deus tem isto para nos dar. Deus tem o caminho da nossa resposta para nos dar, para oferecer gratuitamente. Quereremos nós receber? Quereremos nós acolher? O que devemos nós fazer para praticar, para desenhar um futuro diferente do passado em que vínhamos e que este presente que estamos a atravessar manifesta na sua ilusão, na sua fraude mesmo? O que vamos fazer? O que devemos fazer? E Jesus responde à pergunta: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Será que nós, os cristãos, estamos dispostos a entender que este tempo que estamos a viver é um imenso desafio à nossa criatividade de cristãos, como cristãos, para propor um novo modo de olhar para a vida, de assumir a vida, de viver a vida a partir de Jesus Cristo, aquele que Deus enviou? Ou continuaremos saudosos dos nossos velhos esquemas, dos nossos modos? É engraçado, o Santo Estevão, na primeira leitura, a acusação grave contra ele era, ouvimos-lo dizer que Jesus destruirá este lugar era o templo, e mudará os costumes que recebemos. Mudar. Agora que os nossos lugares estão não destruídos, mas vazios, agora que compreendemos que tudo é transitório, será que estaremos dispostos a sonhar, a projetar, a construir uma sociedade assente noutros pressupostos? Não tarda muito, consoante a situação se vai tornando mais clara, vamos ser postos à prova. Porque uma das grandes linhas do desenho da sociedade a construir passará, sem sombra de dúvidas, por dar um outro lugar aos mais frágeis. O que estamos a viver, o que se está a viver nos lares de Portugal, do mundo de resto, e o que se vai viver nas famílias, com a pobreza que necessariamente resultará desta situação. Será que estaremos dispostos e com suficiente liberdade para desenharmos uma sociedade em que a fragilidade não seja critério de exclusão, de pôr ao lado, de marginalização, mas, pelo contrário, seja critério para um particular cuidado, critério para ser particularmente atendido, particularmente acompanhado? É apenas uma linha muito concreta que devemos nós fazer.
Essa é a pergunta que vale a pena pôr. Que devemos nós fazer? Porque não se trata apenas de fazer, trata-se de dever fazer. É um dever. Ao celebrarmos hoje, unidos a nós como estais, nesta celebração, deixemos que este silêncio que a pandemia impõe à nossa volta e porventura dentro de nós, desejavelmente dentro de nós, deixemos que este silêncio seja a ocasião para ouvir a voz de Deus, que não quer nem manda a pandemia, mas que nestes dias, como em todos os dias, dirige-nos a sua palavra. A diferença destes dias é que o que estamos a viver poderá permitir ouvi-lo de uma maneira nova, dispostos a outra consequência do que lhe ouvimos na nossa vida. A consequência que só será possível se formos capazes de perguntar nós também. E nós, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Irmãos e irmãs, as multidões que procuram Jesus por causa do pão do corpo, a elas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Pensamos também nós, tão grande dão, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anuncie a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com a vida, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Senhor nas alturas, ó Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A admitir na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença, que nunca nos abandona, e desejando a íntima união com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. De dia, mande-me o Senhor a sua graça. De noite, canto e rezo ao Deus da minha vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no Oremos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dirijamo-nos para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, nesta hora presente da nossa história, e confiamos na nossa vida e a dos nossos irmãos de todas as partes do mundo que passam tribulação. E peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ficai bem e que este silêncio que a pandemia trouxe consigo seja ocasião para cada um ouvir a pergunta que interessa, colocá-la a si mesmo. E eu, o que devo fazer para desenhar uma sociedade mais humana, mais obra de Deus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Oh, nova Páscoa, a festa do triunfo de Cristo.